Família palmeirense. Palmeiras entra em campo logo mais aí contra o seu arquirrival, o Corinthians, né? Perdeu o primeiro jogo, mas eu vejo parte da mídia aí falando que o Palmeiras tem por obrigação passar. Eu até concordo, né? Tem o melhor elenco, tem o melhor time, tem o maior investimento. Tem sim por obrigação passar, até porque é um arquirrival. Até porque não tem feito bons jogos contra o Corinthians, né? Então eu acho que tá na hora de responder dentro de campo, inclusive a torcida fazendo protesto, né? Cobrando do jogador mais força de vontade, mais desempenho, mais determinação, mais garra, né? E vamos ser bem realistas, pessoal. Um pouco mais de futebol não faz mal a ninguém, né? Palmeiras tem um bom time, né? Eu acho que tem um bom treinador. Eu acho que precisa corresponder e responder à altura ao seu torcedor. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? Palmeiras vai passar pelo Corinthians? Não sei. Só um tempo a gente vai saber se vai passar ou não, né? Para mim, o Palmeiras continua sendo favorito. Joga em casa, vai ter o apoio da torcida. Tem o melhor elenco, tem o melhor treinador. Então, sem sombra de dúvida, tem tudo para passar. Mas precisa jogar um bom futebol. Com tudo isso, se você não jogar um bom futebol, não adianta, né? Não adianta. Tem que jogar um bom futebol. E é por isso que Mancini aí abriu o livro, pessoal, e falou toda a verdade que todo torcedor palmeirense precisa escutar. Vamos ver aí. Crédito do vídeo vai para o Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. O Palmeiras incorporou, né? Daquele tempo que o São Paulo... O soberano e tal. Isso é uma coisa na fala, no comportamento. Quando muito seu protesto é ridículo por si só, mas o que causa ele, que acho que é o que é importante a gente diagnosticar, né? E o que causa esse protesto é um clube vítima do seu próprio sucesso. Quando você mantém estabilidade no trabalho, mantém o treinador ganhando ou perdendo, sempre mantém ganhando, o treinador, né? Quando a coisa não vai mal, mantém o treinador quando ele está mal, quando ele não vai bem, o ano passado mostrou isso. Quando você faz o trabalho bem feito na base, vende jogador, contrata jogador, tem receitas históricas batendo no teto, tem um belo acordo lá com o estádio, tem a academia de futebol onde a bolacha vem da NASA, né? Isso joga contra o Palmeiras e dá essa sensação de falta de ambição, de falta de caráter esportivo, não como ser humano. E é isso que gera a revolta do torcedor do Palmeiras quando ele vê os seus jogadores sendo expulsos de um lugar do campo pelo Martínez, pelo goleiro, e os caras meio que, né, deram uma afinada naquele momento. E quando você vê também, na hora de cobrar a falta no primeiro jogo, o jogador do Corinthians simplesmente empurra o jogador do Palmeiras, bate a falta e sai o gol. E você vê o número de desarmes do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras. Não é uma questão de correr, mapa de calor, quantos quilômetros corre, não é isso. É uma questão de que este time que aí está, do Palmeiras, obviamente está na cara que não está pronto e não tem poder de decisão. Não mostrou o poder de decisão até aqui este ano inteiro. E veja, o diálogo no início do ano, o Palmeiras começa o ano dizendo, olha, vamos usar o Paulista para mesclar, tira os jogadores da copinha e tal, e foi engolido pelo DVD na derrota do Paulista. Depois ele emenda uma boa sequência, vai para o Mundial, fez um Mundial mais ou menos, volta e o time continua tomando gol todo jogo. Por que toma gol todo jogo? Porque na hora de decidir, na hora de dividir, na hora de ganhar a dividida, o Palmeiras não consegue desarmar bem. É justamente o Palmeiras está com essa dificuldade clara, digno e óbvio de uma montagem de time. São, hoje, a gente daqui a pouco põe o provável Palmeiras aí, são 7 jogadores novos, 6, 7 jogadores novos. E aquelas referências não estão bem. Cara, hoje era jogo em condições normais de tempo e temperatura para o Rafael Veiga. Não será um jogo para ele. Ele, inclusive, foi um dos responsáveis pela perda do título paulista quando ele teve o pênalti para fazer o gol, o pênalti que aconteceu e ele perdeu, né? Então, isso o Palmeiras tem vivido diante da troca de pele, da troca de lideranças. Qual jogador hoje vai marcar o seu nome na história? Olha para eles, né?
pela característica deles, é o evangelista? Olha para o jogador, para aquilo que ele joga em campo. É o Maurício e seu bigode indefectível, bonito bigode. Tem que fazer diferença. É o Facundo? É o Sousa, esse menino que a gente viu aí dando entrevista? É o Vitor Roque, que tem sido, aliás, o cara a chamar a responsabilidade para ele durante os jogos decisivos? Né? Então, tem aí um perfil de contratação de jogadores que foram contratados para médio e longo prazo e o torcedor não aceita mais isso. O torcedor não quer aceitar. Ele tem a sensação, como as coisas intramuros aparentemente não mudam, segue o trabalho, continua sendo feito, se confia na comissão técnica, se respeita processo, você olha para o campo e vê que a bola parada não funciona mais, que o adversário desarma mais que você começa a identificar essa coisa da Nutella, da pipoca, porque não há uma explicação técnica e você não vê o Palmeiras protagonista, e vai continuar sendo, acho que essa é a grande diferença, mesmo que seja eliminado hoje. Eu tenho, neste momento, acho que o Corinthians vai se classificar. Não acho isso não. Vai continuar sendo protagonista, vai continuar brigando pelo brasileiro, tem grande chance de chegar a umas quartas de final de Libertadores, aí provavelmente vai enfrentar o River, né, pode avançar para a semi, porque é um clube que se preparou para isso. Fora isso, vem um diretor de futebol que treme as pernas quando fala com a imprensa e não se comunica bem, joga tudo para o treinador, e o treinador tem que falar sobre tudo. Muito do desgaste que tem o Abel foi causado pelo próprio clube, né? Pelo próprio clube. Aí você pega uma direção que faz um post dentro do avião, elegante, como sempre, ela é muito elegante, fala, olha, não leva, os caras estão no século passado, não pagam ninguém. Nessa hora, cara, ninguém vai tirar sarro do Massa na rua com um boleto na mão. Pouco importa, o que importa hoje é um Palmeiras e Corinthians. E o que importa hoje é que o Palmeiras seja um time frio e intenso. Isso, conquistar isso, bola, né? É muito difícil. Você pega o histórico, os últimos mata-matas, o Palmeiras tem sido eliminado algumas vezes no seu próprio estádio. Não são jogos decisivos. Jogos decisivos, a vantagem é larga para o Palmeiras em jogos em casa. São narrativas, números que se pensam para a gente justificar essas questões. Carrega-se muito ano passado, estratégias erradas do treinador, o próprio comportamento do Abel nas entrevistas coletivas, né? Quando ele parece não estar mais a fim de liderar o clube, ele diz, eu sou funcionário do Palmeiras. O que tem a ver essa frase? Qual o significado dessa frase? Baixa pressão em cima de mim, eu sou funcionário, eu sou parte da engrenagem, e é verdade. É uma verdade, ele é parte da engrenagem, porém, a parte e a peça mais importante dessa engrenagem, porque não é ele que chuta a bola, não é ele que faz o gol, mas é ele que sempre convenceu a todos de que havia um plano, de que o Palmeiras estava num caminho certo, né? Então, para o torcedor do Palmeiras, o jogo de hoje, ele tem uma importância meio que como se fosse um cataclisma. E eu, cara, absolutamente acho isso ridículo. Não tem nada a ver. A coisa vai continuar estável no sentido de clube organizado. Aí a gente vai ver consequências, outras se for eliminado. E não pode se confundir dedo na cara, valentia, com intensidade e ter a frieza necessária de entender que você pode sim ir para os pênaltis, que você não necessariamente precisa fazer um gol rápido, mas isso vai estar muito claro no Allianz. Só uma coisa que me incomoda um pouco nisso que o Massa está dizendo, porque eu me lembro de uma falácia que era o papo, Cotia é tão muito bonito, tem tudo tão bem, que os meninos do Palmeiras, do São Paulo não sofrem, não passam por perreio e tal, e aí quando sobe, não sobe com a pegada que tem que ser, porque eles têm o... Prato de comida. Prato de comida. Estão bem... E isso me incomoda um pouco. Quando você tem uma estrutura tal, isso parece ser um problema. Quando você paga em dia tal. Precisa pôr, ter intensidade ou vontade e tal. O time é muito bom, tem que jogar bola.
Eu também acho. Isso me incomoda bastante. Precisa jogar bola. Como se o Vitor Roque precisasse ser o... Isso aí é um ponto a ser citado, pessoal. O Palmeiras precisa jogar bola. Precisa mostrar desempenho, precisa. Até porque o elenco é qualificado, né? E pela parte boa... Como assim? Acho que a parte boa do Palmeiras não pode atrapalhar o Palmeiras. O que é parte boa? Ter a melhor estrutura, ter um grande elenco, ter um grande treinador, pagar em dia, pagar os melhores salários, ter um grande estado. Isso aí não pode atrapalhar o Palmeiras. Pelo contrário, isso aí tem que servir de lição e o Palmeiras entrar com mais vontade, porque a gente tem tudo isso, então a gente é melhor do que eles. Isso aí é um fato, não é porque você tem o bom e do melhor e ter o bom e o do melhor é ruim. Não, pelo contrário, pessoal. Sei lá, pega aí um cara grosso, mas que batia, ou que era mais forte do que técnico. Não, é o Vitor Roque. Calé, lutador. Um lutador, um cara que faz pivô e que bate e levanta cotovelo e vambora e arrasta o zagueiro. Ele não é assim, ele tem um enorme talento. Eu não sei até que ponto. Não, a questão do problema é falta de vontade, eu acho... Isso é um bom time. Não, eu estou trazendo o diagnóstico externo. Mas tá errado. Não, que tem a ver com o protesto. O torcedor pensa, como o cara pensa. Ali. Por causa de todas essas questões que eu estou então, aí, torcedor, você prefere 11 Tonhão? Entendeu? Ou um baita time? Não. Eu entendo, respeito a história, o Tonhão. Eu entendo muito bem que ele entrava na mente do torcedor e todo torcedor adora jogador igual o Tonhão. Mas você tinha um monte de cara muito bom do lado do Tonhão também. Então, não é só isso. Mas você falou a palavra mágica, né? Preciso jogar bola. Sim, eu acho Vocês têm confiança de que o Palmeiras hoje vai jogar bola? Porque se a bola tiver com o Corinthians, não tem como jogar sozinho. Por isso que é importante ter intensidade, é importante ganhar as divididas, é importante não permitir que o Corinthians crie, que o Corinthians se crie dentro do campo. Fico pensando assim. Eu vi no primeiro jogo. Então, mas só que na hora de decidir o jogo... O primeiro jogo foi 1-0, gente. Com um lance que foi uma bobeada na defesa, foi gol do Memphis. Então, mas... O jogo estava equilibrado, todo mundo teve chance. Pênalti pro Corinthians, o Palmeiras teve chance. O jogo foi muito igual. Foi. A diferença foi uma bobeada, uma hora, pumba, saiu o gol. Então parece que o Palmeiras perdeu todas as divididas do jogo. O Corinthians massacrou, o Corinthians estava triste. Não, isso a gente não discute. O número de desarmes é um número claro. Sim. Certo. Agora... Assim, o time da casa normalmente tem mais... Tem chance. Não, geralmente é o contrário. Tá, verdade, você tem razão. Mas assim, quando você tá com a torcida do seu lado, tal, tem um fator. Mas quando você teve... Desculpa, não, só para concluir. Né? Quando você teve a oportunidade de fazer o Corinthians rodar, que era até o gol no segundo tempo... Mas... Enrola, é o arame liso, né? Mas aí aquela discussão, né? Quando o time tá jogando bem, tá criando, que eu acho que o Palmeiras estava jogando bem, a chance de você você tá mais perto da vitória depois do que se o time não estiver jogando nada. Se o time estiver sofrendo todo jogo, se esfalfando para ganhar. Ao contrário do que disse o Carpini, né? Quando você perde muito, você vai ganhar. Eu acho que é o contrário. O Palmeiras... O que para mim fica, Arnaldo, nessa história é que assim... O jogo foi 1-0, um jogo muito igual. A reação do Palmeiras depois disso, durante toda a semana, eu achei que ela foi além do que foi o resultado do jogo e além do que pode ser amanhã, para mim. Tanto que hoje. E faz parte do jogo. Tem momentos do jogo, por exemplo, se o... coitado do Sousa, né? Mas que devia estar marcando o Mateuzinho. Era o Evangelista que tinha que estar na bola e não deixar o Garro bater a falta. Então, me parece que é um momento, futebol é momento. Este é o momento de que não há um time no Palmeiras capaz de apagar a luz do jogo. Sim. Sabe assim? Acende, apaga. Qual era a característica do Palmeiras que não existe mais? 1-0, 2-0? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Isso não existe mais. Isso acabou. Está sendo reconstruído. Né? Tem que entender isso. É uma reconstrução. A gente pode dizer, poxa, mas começou tarde, no meio do ano? Começou tarde. Começou mesmo. Poderia ter sido feita essa janela em dezembro. Alguns jogadores chegaram, Martínez, Facundo chegaram. Aí é uma questão de perfil. Daquilo que esses jogadores... O que o Felipe Anderson, com aqueles olhos de jabuticaba que ele tem, que parece que ele está sempre assustado, né? Ele não é um jogador que
vai ter esse comportamento. Nunca foi. Não será. Né? O Facundo, que saiu lá da MLS, imagina, o cara jogava a bola num lugar onde os caras dão tchau pra torcida durante o jogo. O Martínez jogava 5 anos. Oi? O Martínez então, mas é a característica dele como pessoa. E não do Facundo. E só o parênteses, entendeu? Não é o Dorival quem coloca a pilha. Os jogadores do Corinthians, o Dorival não é responsável por isso. Os jogadores do Corinthians, do time titular, vários têm essa característica. Pô, o que foi que o Ranieri disse depois? O que ele disse? Picotamos o jogo, fizemos falta, impedimos o Palmeiras de jogar, é isso que o Corinthians vai repetir hoje, não vai agora, nada. Não é tão confortável pro Corinthians, seja com o Martínez, que é folgado, seja não é, né? Porque isso. o âncora disse que se perder tá tudo bem. Não é isso que eu falei, não. Eu quero dizer o seguinte, não é mais fácil o cara fazer isso em Itaquera, que como eu costumo dizer, é mais ou menos um território de exceção, do que fazer no Allianz, com o Mosaico, vai depender da arbitragem, né? Você acha que o cara vai chegar chegando, empurrando todo mundo com 40... Pois é, pessoal, a mídia aí discutindo, né, como é que o Palmeiras pode fazer para reverter esse placar. Inclusive, teve protesto da torcida aí. Mas, pessoal, vou ser bem realista. Não adianta ter isso aí que muitos estão pedindo, né? Garra, brigar dentro de campo, fazer isso, peitar jogador, botar dedo na cara de jogador, se não jogar futebol. Se ganha jogo jogando futebol. Isso aí que a torcida tá cobrando, não ganha jogo. Ok, você não pode ter menos vontade do que o adversário. Isso aí é um fato. Uma equipe como o Palmeiras, os jogadores não podem ter menos vontade do que os jogadores do Corinthians. Isso aí, eu acho que todo mundo deve saber, né? Todo mundo deve saber. Só que, se o Palmeiras tiver mais vontade, se o Palmeiras for mais determinado, se o Palmeiras meter a mão na cara do jogador, os jogadores do Palmeiras trombar com o jogador, intimidar os jogadores do Corinthians, e no final, quem jogar a bola for o time do Corinthians, não adiantou de nada. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo, né? Então, pessoal, é importante você brigar pela bola, é importante a determinação, garra, é importante você querer vencer mais do que o seu adversário, é importante. Mas também é importante você jogar um bom futebol. É importante você jogar um bom futebol, né? E é isso que a gente espera do Palmeiras logo mais, né? Que jogam bom futebol. Tem jogadores para isso? Tem. Tem um treinador para isso? Tem. Tem um grande elenco, né, o Palmeiras, pessoal. Então, eu não vejo dificuldade aqui do Palmeiras fazer um grande jogo e sair com a vaga aí para as quartas de final, né? Muitos estão falando aí que o Palmeiras... Não, que o Palmeiras complicou o jogo, o primeiro jogo foi complicado, talvez não vai conseguir a vaga. Pelo contrário, o jogo foi decidido em detalhes, pessoal. Detalhes. Final do jogo, acharam uma bola ali que o cara tava sozinho na área, conseguiram fazer o gol. O Palmeiras teve um gol anulado por questão de milímetros. Então isso aí conta, né? No jogo de logo mais, a gente tá esperando que o Palmeiras parta para cima, que o Palmeiras, assim que perder a bola, suba as linhas, marque pressão, pressione a equipe adversária, não deixe a equipe adversária respirar. E fazendo isso, pessoal, sem sombra de dúvida, a gente sabe que o Palmeiras vai ter grande chance de sair com a vaga, aí para as quartas de final, né? Acho que vai ser importante, né? Ok, a gente sabe, pessoal, que isso aí se dá muito em conta. Por quê? Vocês sabem, né? Porque o Palmeiras tem perdido classificação para o Corinthians, né? Nos últimos tempos, né? Isso aí pesa muito. Pesa muito. Então, diante disso, o torcedor sabe que uma boa vitória é essencial. Uma boa vitória, uma boa classificação é essencial. É essencial. Então, não tem muito o que a gente tá discutindo, exigir, fazer protesto, não. Abel tem sua consciência, tem que melhorar. O time do Palmeiras tem sua consciência, tem o melhor elenco, tem o melhor time, tem os melhores jogadores. Tá jogando em casa, vai ter o apoio da torcida, tem que partir para cima. E outra coisa, não tem nada ganho pro lado do Corinthians não, viu, pessoal? Pra mim não tem nada ganho, né? Pelo contrário, vai ser um jogo mais complicado, né? Pra mim aí, vai ser um jogo complicadíssimo.
Principalmente para o lado do Corinthians. E para mim, o Palmeiras é aquele, podemos dizer que, para mim hoje, a gente pode dizer que o Palmeiras é aquele time, pessoal, que muitos têm inveja. Tem inveja. E é como o Mancini aí falou. O sucesso, pessoal, às vezes atrapalha. Justamente como ele disse, o Palmeiras vem ganhando tudo, todas as competições, tem os melhores jogadores, tem o melhor ambiente de trabalho, os melhores salários, o melhor treinador, o melhor tudo. Aí nas primeiras competições que não vai bem, a torcida já começa a cobrar, porque tem que ganhar. Por quê? Porque o time mostrou qualidade, né, durante a temporada. É por isso que eu tô dizendo que às vezes o sucesso às vezes atrapalha, né? Mas sem sombra de dúvida, eu acredito numa boa vitória aí em cima do Corinthians logo mais. Eu acredito ali talvez, vamos ser bem realista, eu acredito num 2-0. O meu placar é 2-0, classificação, sem pânico, sem sofrimento, rumo às quartas de final. E eu garanto, se o Palmeiras passar pelo Corinthians logo mais aí, a mídia de todo o Brasil, os rivais, os antes, já vão estar de orelha em pé, né? Vão dizer assim, eita, o Palmeiras passou por cima de um grande adversário e agora cresce na competição. Isso aí é um fato, né? Sempre acontece, né? E realmente quando você passa por um rival direto, um rival que geralmente você não tem tido vantagem, você cresce a autoestima, cresce a confiança, e isso aí vai ser bom para o Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, deixa o placar aqui nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.